Faça assim para conseguir ter sucesso e desbloquear o salário do seu cliente executado no Sisbajude. Professor Alessandro Belizo, seja muito bem-vindo a este canal, onde diariamente eu posto um áudio com uma lição prática jurídica do dia, e essa lição prática ela vai ser voltada para você fazer a defesa do executado ou como vencer o processo de conhecimento. No áudio de hoje eu vou mostrar como fazer na prática para conseguir o desbloqueio do salário no Sisbajude. Uma técnica, portanto, de defesa do executado, que você vai poder colocar na sua prática jurídica. Como você vai precisar deste conteúdo para usar na sua prática, para que você possa ter sucesso na defesa do seu cliente executado, já salva aí este áudio para você ter acesso no futuro quando precisar. Muito bem, você sabe que na ação de execução, seja por título extrajudicial ou título judicial, quando a execução é por quantia certa, é inevitável que o exequente, no curso da ação de execução, ele vai pedir para o juiz o bloqueio Sisbajude para penhora de ativos financeiros do executado. É muito comum na prática jurídica que a primeira tentativa de penhora do exequente seja sobre dinheiro do executado, dinheiro esse que ele mantém em alguma instituição financeira. Aliás, o artigo 835 do Código de Processo Civil, ele traz a ordem de preferência para a penhora. E o inciso 1, aquele que diz que a ordem de preferência será nesse rol, o inciso 1 diz que o dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira tem prioridade para a penhora. Muito bem, para isso, o juiz vai determinar uma pesquisa no sistema Sisbajude. Uma pesquisa para bloqueio de ativos financeiros mantidos pelo executado em alguma instituição financeira. É muito comum que ao fazer o pedido de pesquisa Sisbajude, o sistema bloqueie valores que são decorrentes do salário do executado. Aí, você que advoga em favor do executado, preste atenção, você tem que observar o seguinte, isso é muito importante. Primeiro, teve bloqueio Sisbajude, o CPC diz, no artigo 854, parágrafo 2º, que o executado deverá ser intimado na pessoa do seu advogado ou não tendo advogado pessoalmente. Para quê? O executado deve ser intimado para que no prazo de 5 dias apresente defesa. Então veja, a partir do momento em que existe um bloqueio Sisbajude, esse bloqueio Sisbajude ele não pode ser automaticamente convertido em penhora. Antes da conversão do bloqueio em penhora, o juiz necessariamente tem que garantir o contraditório em favor do executado. O executado tem que ser intimado para que no prazo de 5 dias apresente a defesa. E olha só, essa defesa do executado é uma defesa específica. O executado vai apresentar no prazo de 5 dias a impugnação ao bloqueio Sisbajude. E o que o executado pode alegar nessa defesa? Ele pode alegar que o bloqueio de ativos foi em valores excessivos, muito maiores do que o necessário para a garantia da dívida. Ou ele vai poder alegar a matéria de defesa de que aquela quantia que foi bloqueada pelo sistema, ela é impenhorável. E aí é que vem. Em que situação o valor bloqueado é impenhorável? Para isso você tem que analisar o artigo 833 do CPC. Esse artigo ele traz um rol de bens impenhoráveis. E no inciso 5 está dito pelo CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, o soldo, o salário, ou seja, qualquer quantia em dinheiro que é proveniente da remuneração do executado pelo exercício da sua atividade profissional. Em regra, portanto, o salário do executado é impenhorável. No entanto, o próprio Código de Processo Civil prevê 2 situações em que é possível penhorar o salário. Primeira situação,
A penhora do salário é possível para pagamento da prestação alimentícia. E segundo, o salário pode ser penhorado quando a importância do salário, ou seja, o seu montante, o valor do salário, exceder a 50 salários mínimos. Essas duas exceções estão expressamente previstas no CPC e nesses termos pode ocorrer a penhora do salário. O STJ, no entanto, por entendimento jurisprudencial, ampliou as possibilidades de penhora do salário. O STJ tem um posicionamento consolidado no sentido de que se o valor bloqueado provém de salário, e esse salário e o valor bloqueado não compromete o mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana, ainda que esse valor seja inferior a 50 salários mínimos, o salário será penhorado. Portanto, para o STJ, é possível, excepcionalmente, penhorar o salário do executado quando o salário dele for elevado, quando o salário dele foi superior à média, levando em consideração aqui os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Muito bem, como na prática você, advogado do executado, vai apresentar a defesa para desbloqueio do salário? Preste atenção que é um roteiro do que você deve fazer para que a sua defesa seja acolhida. Primeiro ponto aqui. Na sua defesa, nesse prazo de 5 dias, você vai alegar e provar que aquela quantia que foi bloqueada na conta do seu cliente executado, aquela quantia provém do salário dele. Esse ônus é um ônus do executado. É o executado que vai ter que provar que aquele valor que foi bloqueado pelo Sisbajude decorre do seu salário. E aí a pergunta que surge é: como fazer a prova de que aquele valor bloqueado decorre do salário? Se o seu cliente executado, se ele tem um emprego formal, é fácil fazer essa prova. É só você juntar com a defesa impugnação ao bloqueio Sisbajude, você instruir essa defesa com um comprovante de holerite, ou com uma declaração do órgão empregador, ou com uma declaração de que ele recebe o valor do salário naquela conta, e que, claro, ele tem vínculo formal com o órgão empregador. Você pode juntar aí, inclusive, a carteira de trabalho dele, onde tem um registro formal do emprego. Quando o executado ele tem emprego formal, é tranquilo. Agora, se o executado for um aposentado ou pensionista, o valor que ele recebe de aposentadoria ou de pensão também é impenhorável. E aí você vai comprovar esse pagamento da aposentadoria ou da pensão, juntando os extratos bancários dos meses anteriores ao bloqueio, para demonstrar que naquele dia, todos os meses, é depositado aquele valor e que aquele valor tem natureza ou de aposentadoria ou de pensão, dependendo do caso concreto. Se você tem uma decisão judicial que concedeu aposentadoria, ou se você tem algum documento que comprove que o seu cliente executado é aposentado ou pensionista, você junta esse documento também no processo. Ah, mas professor, o meu cliente executado é profissional liberal, ele não tem um vínculo formal de emprego, ele não está registrado numa carteira de trabalho. Como que eu vou fazer agora a comprovação de que aquele valor que está na conta e que foi bloqueado provém da sua atividade profissional? Bom, quando o seu cliente for um profissional liberal ou um autônomo, você vai ter que juntar no processo um recibo do paciente ou do cliente dele de que foi feito aquele pagamento em favor
do seu cliente por uma contraprestação, por um serviço que ele prestou. Você vai poder fazer isso por recibo, por declaração do próprio paciente ou cliente, ou enfim, você vai ter que ter aqui algum elemento de prova para demonstrar que aquele valor decorre do salário. É muito comum na defesa do executado ter a alegação de que o valor bloqueado provém do salário, da remuneração pela atividade profissional, mas o executado, quando faz essa defesa, não comprova, não junta elementos de prova. Aí não adianta. Nada que seja alegado pode ser considerado provado com a simples alegação. Há necessidade aqui de você fazer essa argumentação instruindo com elementos de prova. Muito bem. O segundo ponto que você deve observar na sua defesa: você vai, além de alegar e provar que aquele valor é salário, você vai também alegar e provar que o valor recebido, aquele valor que decorre do salário, aquele valor é para a manutenção do mínimo existencial do executado. Esse argumento é muito importante, você alegar e provar que o bloqueio atingiu o salário do executado e que esse salário garante apenas o pagamento do mínimo existencial. O que significa isso? Significa que você vai argumentar que todas as despesas ordinárias do executado e da sua família são absorvidos pelo salário e que, portanto, não há uma sobra passível de penhora. A penhora aqui ofende a dignidade da pessoa humana, não tem excesso de salário. Quando você alega isso, você deve provar. E como que você vai provar que todo o salário do seu cliente executado é absorvido para o pagamento do mínimo existencial, as despesas ordinárias do executado? Você vai fazer uma planilha dos gastos ordinários mensais que o seu cliente executado tem e vai instruir essa planilha com todos os documentos comprobatórios. O que você vai colocar na planilha? Você vai colocar na planilha todos os gastos mensais ordinários que o seu cliente tem. Os gastos para pagamento de aluguel ou financiamento do imóvel, os gastos para pagamento das tarifas de serviços públicos, quanto que o seu cliente paga por mês de luz, de água, de internet, de telefone, uma planilha dos gastos mensais para alimentação da família, supermercado, açougue, padaria. Você vai colocar as despesas com saúde, plano de saúde, os gastos escolares que ele tem todos os meses, as despesas fixas. Você vai fazer uma planilha e instruir essa planilha com documentos comprobatórios dessas despesas. Você vai provar que o valor do salário é absorvido pelas despesas ordinárias. Quando você faz a defesa nesse sentido, você vai afirmar que a penhora do valor bloqueado compromete o mínimo existencial do seu cliente executado. Você tem que comprovar. Faça a planilha e instrua com esses documentos. Quando você faz assim a defesa do seu cliente executado, você consegue obter sucesso e o juiz, acolhendo essa defesa, ele vai determinar o desbloqueio do valor do salário que está lá nesse ativo financeiro bloqueado. Esse valor que está bloqueado não será convertido em penhora. Portanto, você terá sucesso na defesa do seu cliente executado. Ok? Por hoje era isso. Continuamos aí com mais lições práticas jurídicas diariamente e eu faço esse convite para você sempre me acompanhar por aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu, pessoal.